Agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Deu um recado, né? Acho que começou a gravação. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Paizinho, te louvamos, te adoramos por essa noite, Pai, por estarmos juntos aqui, como igreja, como corpo do Senhor, Pai, para buscarmos a Tua palavra, Pai, para aprendermos mais de Ti nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos iniciando um novo momento, um novo ciclo, Senhor, no ministério. Quero te louvar e te agradecer por cada irmão que está se fazendo presente nessa reunião. Pai, por graça e misericórdia, eu te peço, Pai, que essa primeira aula seja uma primeira de muitas aulas que trarão muito crescimento, Pai, que trarão muita edificação para a tua igreja, Pai. Eu coloco diante de ti, Senhor Deus, esse ministério, cada professor, as nossas vidas diante de ti, Pai, cada aula que será ministrada através dessa nova ferramenta, Pai, que o teu nome venha ser visto e exaltado, que nós juntos, Pai, como igreja, como família, venhamos crescer na graça e no conhecimento de quem Tu és, Pai. E que nessa noite o Senhor venha me usar por graça e misericórdia, conduzir, Senhor, essa reunião, que o Teu Espírito Santo venha falar aos corações e mentes, Senhor, de cada irmão, Senhor, em cada casa, em cada local, onde meus irmãos estão, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que não haja nenhum problema técnico, que o Senhor venha estar sobre nós. E eu quero colocar diante de Ti o tema em especial sobre chamado e propósito, Pai, que a aula de hoje venha abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que o Senhor venha nos direcionar, Senhor, falar conosco, qual o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, que essas aulas venham ser um divisor, que venham trazer entendimento para cada um dos meus irmãos, Pai. É o que eu te peço e coloco essa aula diante de Ti, te louvo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Vou compartilhar a nossa aula, o nosso slide. Só um minutinho. Vou ter que achar, né? Aí, sumiu, apareceu. Pronto. Agora foi. Amém, amados. Então, vamos lá. Amados, primeira coisa, vamos lá. Uma coisa importante, eu não vou aqui revelar o chamado e propósito individual de cada um, até porque só o Espírito Santo pode falar isso com cada um de vocês, né? Mas eu creio, né, que as nossas aulas vão trazer luz para quem está com dúvidas, né? E a nossa aula, né, o objetivo desse tema também é para trazer clareza, né? Porque, como nós vamos ver, há certas dúvidas e dificuldades baseado, né, em algumas verdades, elas acabam sendo distorcidas e trazendo entendimentos errados sobre certos pontos da palavra, né, verdades que acabam sendo mal interpretadas ou mal entendidas, e um desses exemplos é o chamado. Então, essa primeira aula nossa, nós temos um objetivo, né, de apresentar o que é o chamado de verdade, o que a palavra fala sobre chamado, né, e, e qual que é o entendimento correto que a gente deve ter em relação ao chamado. Amém? Então, nesse tema, o que nós vamos ver? Né? Nós vamos abordar alguns tópicos, né, começando com a aula de hoje. Nas próximas aulas, nós vamos começar falando sobre o chamado, mais especificamente. Vamos falar também sobre vocação e propósito, né, dentro das aulas, não especificamente um tema, né? Vamos falar sobre dons e talentos e vamos falar sobre ministérios e serviços, né? Como que nós desenvolvemos aquilo que o Senhor depositou na nossa mão. Então, a ideia básica desse tema é nós desenvolvermos todos esses tópicos. Amém? E aí, para a aula de hoje, o objetivo é nós tentarmos responder ou darmos
resposta a essas duas frases, que eu acho que são duas frases muito comuns, né? São perguntas, ou é uma pergunta e uma afirmação que às vezes a gente ouve na igreja, ouve da boca dos irmãos, e a gente precisa, né, entender melhor o que significa isso, né? Então, a primeira pergunta, né, qual é o meu chamado? Acredito que todo mundo já se fez essa pergunta, ou vai fazer essa pergunta um dia, né? Qual que é o meu chamado? E tem alguns irmãos que eles têm tanta certeza, tanta convicção daquilo que eles devem fazer na igreja, que eles rejeitam certas coisas e eles fazem afirmações como essa, né? Ah, tal coisa não é o meu chamado, eu não fui chamado para isso, então não vou fazer, né? Não vou colocar a mão nisso, não vou ser participante, porque não é meu chamado, né? Então, esse tipo de frase que é um problema que a gente precisa desmascarar. E a primeira, eu acho que é uma pergunta natural e que todos nós devemos fazer, e que o Espírito Santo, ele deve ministrar os nossos corações para a gente ter um entendimento do que é o chamado, né? Qual que é o nosso chamado diante do Senhor. Amém? Só que aí, amados, o que acontece? Eu queria ler um texto com vocês, e aí vocês vão ver, né? Nós vamos ler vários textos na aula de hoje, tá? E nós vamos passar por palavras, por termos, que eles são sinônimos, e às vezes nós vamos ter a mesma palavra, só que com sentidos diferentes, né? Mas o cerne desse tema, ele está muito vinculado a Efésios 4, né? Então, nós vamos recorrentemente ir lá em Efésios 4 para a gente ter um entendimento melhor sobre chamado, propósito, né? Dons, ministérios, né? Isso está lá em Efésios 4. Então, vamos ler, né? Efésios 4, de 1 a 4, fala o seguinte, né? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, lembrando, né? Apóstolo Paulo preso aqui, escrevendo aos irmãos na igreja de Éfeso, né? E aí ele continua falando, né? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança na vossa vocação. Então, amados, aqui nós vemos os dois termos que nós vamos discutir muito hoje, vocação e chamado. São palavras que elas estão correlacionadas, mas elas não são a mesma coisa, né? E o que eu queria chamar a atenção nesse primeiro versículo, e é o que nós vamos falar mais daqui para frente, é que vocês podem reparar que o chamado, né, ele está muito vinculado ao caráter do cristão, né? Então, observem que nós temos aqui alguns adjetivos: humildade, mansidão, longanimidade, né? Para os irmãos mais atentos, vocês percebem que nós estamos falando basicamente dos frutos do Espírito, né? Então, chamado e vocação, ela está diretamente relacionado com quem somos perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Diran, vou pedir um favor para você, meu amigo, você que é o nosso professor auxiliar, essas interrupções, só para eu saber se tá me ouvindo direitinho, né? Você pode me falar. Beleza. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você Amém. Obrigado, para não ficar computador sozinho no chat aqui, né? aí também, ó. Tá E o tranquilo. pessoal do chat, eu sei, eu tô vendo, mas Eu sei. para a gente ter essa dinâmica. Conta comigo. Amém, obrigado. Glória a Deus, amados. Então, essa é a nossa introdução, essa é a nossa ideia. Só que aí, amados, olha só, a gente está falando de dois termos, e a palavra chamado na Bíblia, ela apresenta pelo menos de 4 formas diferentes. Então a gente precisa, né, como o pastor já ensinou a gente, né, como a gente precisa ler, é sempre importante a gente, quando vai ler a Bíblia, né, e nós no ministério a gente já teve uma aula falando sobre a Bíblia e como ler a Bíblia, né? Então, em breve nós vamos regravar essas aulas, né, para disponibilizar para os irmãos. E uma coisa muito importante é nós olharmos o original, né? O que o original quer falar para a gente, né?
Porque hoje em dia a gente tem a Bíblia em português, e é bênção, só que o português, ele tem algumas defasagens porque está muito afastado do texto original, né? A gente sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, a maior parte dele, e o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então nós hoje vamos ler vários textos, nós vamos ler textos que os originais deles estão em grego. E quando a gente vai olhar lá no original, certas palavras que estão em português, que são traduzidas do mesmo jeito, no grego são palavras diferentes que têm significados diferentes. E uma dessas palavras é chamado. Chamado na Bíblia, ela pode aparecer, pelo menos, relacionado a essas 4 palavras que vocês estão vendo aí no slide. Então, nós temos a palavra kalel, que significa chamar. E aí vocês estão reparando aí embaixo que eu estou colocando o termo em grego, e embaixo tem um número que é o código do Strong. Então, amados, depois lá no grupo, eu vou disponibilizar para vocês os links que a gente usa para as aulas, que tem referências, interlinear, enfim, que a gente pode acessar essas palavras no original. E esse código Strong me permite fazer referências cruzadas e me permite ver a origem e o significado da palavra no original, tá bom? Então, só para vocês entenderem, então quem assistiu às aulas, né, sobre a Bíblia e sobre o estudo bíblico, já está familiarizado com isso. Mas como nós temos muitos irmãos que estão chegando agora, isso é um aviso, tá? Eu vou disponibilizar lá para vocês. E lembrando também que o grupo lá, amados, é para usar mesmo, tá? Para fazer pergunta, tirar dúvida, para a gente crescer junto lá e usar todas as ferramentas que nós temos disponíveis. Amém? Muito bem, então nós temos essa primeira palavra, kalel, que significa chamar. Nós temos uma segunda palavra, kletos, que ela é traduzida como chamado, mas também pode ser denominado como chamar, assim como kalel, às vezes é traduzido como chamado, tá? Nós temos a palavra klesis, que significa vocação, e nós temos a última palavra, que seria lego, que significa dizer, que às vezes está também traduzido como chamar, tá? Dessas 4 palavras, nós vamos trabalhar hoje as 3 primeiras. Essa quarta, ela parece a palavra chamado, mas ela não está vinculado ao que nós vamos entender hoje como chamado, tá? Porque essa última palavra, ela só quer dizer, né? Chamar pelo nome. Então, é só como se você tivesse assobiando, chamando alguém para conversar, tá? Citando o nome da pessoa. Então, essa última palavra, ela não entra no significado de chamado que a gente quer entender hoje. O chamado de Deus para as nossas vidas. Então, o chamado de Deus está vinculado a essas 3 primeiras palavras, kalel, kletos e klesis. E nós vamos entender em vários textos cada um dessas expressões, desses termos que apresentam para a gente o significado de chamar. Então, para a gente começar, vamos estudar a primeira palavra, kalel, que significa, né, chamar. Só que essa palavra, ela é um verbo, ela é uma ação. E a definição dela, quando a gente vai lá no original, ela significa convocar, convidar, nomear. E ela está sempre relacionada à ação de Deus para com o homem. Então, essa palavra, ela está no sentido de convocação, como se fosse para convocação para a guerra. Então, imagino que Deus, né, ele fosse o chefe, né, do reino, e ele está convocando as pessoas, ele está chamando, ele está convidando as pessoas para fazer parte do exército dele, né? A ideia básica é essa. Então, e esse chamado, o interessante que a palavra desse chamado ela tem um significado de chamar com voz de autoridade. Então, é literalmente Deus te convocando para fazer parte de algo e te convidando a se assentar à mesa. Essa palavra também está relacionada a convidar alguém para uma festa, para um banquete. E também ela pode significar nomear, ou seja, nomear no sentido de dar um título, né, fazer uma nomeação, dar um cargo, dar uma função à pessoa. Então, a palavra kalel significa isso. E aonde que essa palavra aparece? E aí, agora que nós vamos ver como a palavra chamada, ela vai aparecer de várias formas, mas em contextos diferentes, baseado em cada uma dessas expressões.
Então, quando a gente vai lá em 1 Coríntios 1,9, fala o seguinte, né? Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados, Calel, né? A comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Outro texto, né, Gálatas 5,13, fala o seguinte, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E aí, amados, vocês vão perceber que eu vou colocar só um pedacinho do texto, né? Isso quer dizer o quê? Que o dever de casa de vocês é ir lá na Bíblia de vocês, ou até agora, nesse momento de aula, abrir a Bíblia de vocês e conferir e ver o contexto do que o texto está falando, tá? Porque o texto vai trazer o entendimento do que significa esse chamado. O próximo versículo, observem que está falando bem assim, ó, que andeis de modo digno da vocação que foi chamados. A gente já leu esse texto. Lá Colossenses 3,15 fala, fosse chamados em um só corpo. 1 Pedro 2, 20 a 21. Portanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E 1 Pedro 3, 8 a 11 fala, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso fosse chamados, a fim de recebertes bênção por herança. Então, amados, todos esses versículos estão falando de um chamado no sentido de conviver. Observem que está falando de comunhão, de andar de modo digno, viver em um só corpo, seguir os passos de Cristo e receber as bênçãos da herança, ou seja, viver o reino de Deus. Então, esse primeiro chamado é Deus nos convocando para sermos semelhante a seu Filho, ou seja, a sermos, a termos um modo de vida específico. Então, o chamado de Deus para as nossas vidas, ele está vinculado a essa conversão, a essa mudança de vida. Ou seja, esse primeiro chamado, ele está falando sobre salvação. Então, o chamado, Calel, de todo cristão, é o chamado à salvação, a viver um relacionamento com Deus. Esse é o primeiro chamado. É uma ação de Deus para com o homem. Amém? Já Amém, glória a Deus. Amém. Obrigado, Gina. Isso aí. A próxima expressão é a palavra kletos, que também significa chamado. Só que agora esse chamado significa um adjetivo, é uma característica. Então, se a gente for entender, ele é uma definição relacionada a uma pessoa. Então, é a condição que a pessoa passa a ter depois de aceitar o chamado de Deus. Então, Deus nos chama, é a ação de Deus, é o primeiro chamado. E o segundo chamado é eu aceitar o chamado que Deus me fez. E aí eu me torno uma pessoa chamada, uma pessoa convidada, uma pessoa nomeada. Eu recebi o chamado de Deus e passei a ter essa nova condição. Então, o primeiro chamado é o chamado que é o convite de Deus, é a convocação de Deus. O segundo chamado é eu aceitar essa condição, é eu responder ao chamado de Deus. E eu me torno uma pessoa chamada, nomeada, convidada. Amém? E aí, aonde que aparece esse texto? Aonde que aparece a expressão chamado? Se a gente for lá em Mateus 20:16, o chamado está relacionado àquele convite que Deus faz, que Jesus, né, o Senhor faz, aos trabalhadores da vinha, isso lá em Mateus 20:16, e Mateus 22:14, que está relacionado à parábola das bodas. Ou seja, depois que a pessoa recebeu o chamado, recebeu o convite, ela se achega ao Pai, né? Se achega à festa, se achega à vinha, se achega à igreja de Deus. Então ela responde esse chamado. Só que esse chamado é apenas o pontapé inicial. Porque, observem que tanto o texto de Mateus 20 quanto o texto de Mateus 22 fala aquele texto muito conhecido, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lembrando que a parábola das bodas, um convidado,
né? Lembrando, a parábola das bodas, né? Tinha um casamento, tinham os convidados iniciais, os primeiros convidados rejeitaram o convite, né? Deram desculpas, e aí o senhor do casamento, né? O noivo, mandou convidar qualquer pessoa que ele encontrasse na rua. Ou seja, é o chamado, o primeiro chamado que a gente está falando, o chamado de Deus para com a humanidade, né? E aí, várias pessoas responderam a esse chamado, ou seja, várias pessoas vieram para o casamento. Só que uma das pessoas, um daqueles convidados que respondeu ao chamado, não estava vestido adequadamente. E esse que não estava vestido adequadamente, ele foi retirado do casamento e lançado nas trevas exteriores, né? Isso significa o quê? Que ele não estava com a roupa adequada, ele não estava vivendo um modo de vida correspondente ao chamado que Deus havia dado a ele, né? Não estava correspondendo ao chamado do convite que foi feito a ele. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O escolhido aqui está relacionado àqueles que vivem um modo de vida relacionado ao chamado de Deus. Aquilo que Deus condiciona a pessoa a viver, esse novo modo de vida, um novo nascimento, que está relacionado com o próximo chamado que nós vamos falar. Amém, amados? Amém. Ô, alguma Renato, dúvida? tem uma mão Pode erguida falar. aqui. Pode falar aí, Darli. Eu acho que o Shampoo não sabe que ele levantou a mão aí, ó, querendo falar. Ah, é? Ah, pode ter sido sem querer, então. Eu acho que foi sem querer. Segue aí, então. Darli Antônio, cadê você? Eu acho que ele não sabe. Então, amém. Mas amém? Tá claro até agora, gente? Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, seguindo. Agora, então, a gente está vendo que esse chamado é a resposta do homem para o chamado de Deus. Então, observe, são dois chamados, o chamado de Deus e o chamado eu me tornando essa pessoa chamada, né? Uma característica, um adjetivo que eu passo a receber. Ou seja, eu me tornei um convidado, um convocado de Deus, um chamado de Deus, né? É nesse sentido que significa esse segundo termo. E aí observem como a gente estava falando do chamado, que a pessoa ela responde ao chamado inicialmente, mas esse chamado é um chamado específico, é uma condição que a pessoa precisa ter para viver diante de Deus, que é o texto de Romanos 1, de 5 a 7, que eu vou ler apenas um pedaço. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Então, é esse chamado que Deus nos propõe, que agora precisamos viver de forma correspondente ao chamado inicial que Deus nos deu. E aí, Romanos, que é um dos textos mais maravilhosos e talvez um dos mais difíceis de entender, é Romanos 8, 28 a 30. Amados, vocês vão ver que esse chamado e o propósito está muito vinculado à escolha e predestinação. Nós não vamos entrar nesse tema, tá? Eu sei que é um tema controverso, né? É um tema que muitas pessoas não compreendem. Eu sou eleito, eu sou escolhido, sou predestinado, eu escolho. A gente vai entrar nisso depois, posteriormente, tá? Mas vocês vão ver que tem um pouco a ver com isso, que é o que o texto de Romanos 8 quer nos apresentar. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de quem? O propósito de Deus. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas para que possamos cumprir o propósito, primeiramente nós precisamos ser chamados. Precisamos receber o chamado de Deus e vivermos de forma correspondente a esse chamado. Porquanto, aos que de antemão conheceu, então ele conheceu os nossos corações antes da fundação do mundo,
E aqueles que ele conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, amados, o nosso predestinação, ó, predestino, o que Deus estabeleceu para nós é para nós sermos filhos. E o que é ser filho de Deus? É ter o mesmo caráter de Cristo, que é esse chamado que nós estamos falando, viver em santidade, viver com a roupa correspondente ao chamado que Deus nos deu. Esse é o principal chamado de qualquer cristão, sermos iguais ao Filho. Esse é o chamado que nós recebemos da parte de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esse chamou, e aos que chamou, a esse justificou. Então ele definiu que nós devemos ser iguais ao Filho. Ele nos chama para sermos iguais ao Filho, e aí ele nos justifica para sermos iguais ao Filho. E depois que ele nos justifica, ele também nos glorifica, porque passamos a sermos participantes da glória de Cristo. É isso que o texto de Romano, de forma bem breve, significa. Amém, amados? Lembrando que predestinação, essas coisas, a gente, vamos ter outras aulas para falar sobre isso. Mas, no sentido de chamado e propósito, nós precisamos entender, nós somos chamados para pertencermos a Cristo e sermos iguais a Cristo. Ou seja, sermos santos, vivermos com uma vida correspondente ao chamado de Deus. E aí isso nos leva à terceira palavra, que é a nossa vocação. E aí a palavra vocação, que também significa chamado, ela é um substantivo. Então nós vimos um verbo, nós vimos um adjetivo, ou seja, uma característica que a pessoa passa a receber depois que ela foi chamada e aceitou o chamado de Deus. E agora nós temos um substantivo. Essa palavra cleves, ela é no sentido figurado de convite, como se você estivesse recebendo literalmente um convite físico. Quando você recebe um convite físico, quando você abre esse convite tem uma descrição, ou seja, ele tem uma orientação, ele tem instruções daquilo que você precisa fazer. Ou seja, é uma vocação. Então, nós temos a convocação, o chamado de Deus, você aceita, mas você aceita mediante a vocação que você recebe, as diretrizes que Deus estabeleceu, que é nesse sentido de convite, no sentido físico mesmo, a convocação em si. E essa convocação, ela tem a descrição do chamado que Deus tem para nós. Ou seja, está relacionado com os privilégios que nós recebemos ao sermos nomeados por Deus. Então, amados, de forma resumida, tudo que a gente está falando, você é chamado por Deus, você aceita o chamado, e esse chamado tem uma direção, tem uma descrição, que é a vocação que você recebe da parte de Deus. Tudo isso é chamado. Tudo isso é chamado. E aí, para ficar claro, para vocês perceberem como que o texto em grego, ele apresenta uma pluralidade de entendimentos relacionados à mesma palavra em português. Por isso, amados, que a gente precisa ler a Bíblia devagar. A gente precisa ir no original, a gente precisa ter um entendimento claro para que as coisas fiquem claras daquilo que Deus quer falar para nós. E aí, essa palavra que a gente acabou de ler, ela está muito vinculada à vocação. E aí nós vamos ver essa expressão nesses textos que nós vamos ler agora. Então, Efésios 1, 17 a 18 fala: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, para a gente ter entendimento agora, conhecimento, a direção que Deus tem para nós. E aí, continuando, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, a descrição vai me permitir entender que herança é essa, que nomeação é essa que eu recebi da parte de Deus. Filipenses 3, 12 a 14 fala: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, agora eu vou viver em novidade de vida, vou viver de acordo com o chamado de Deus, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Então, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí agora, amados, a gente começa a acrescentar outros elementos, porque aqui agora nós estamos falando de uma premiação quando eu chego em um determinado alvo. Ou seja, dentro do chamado, nós temos uma vocação, e nessa vocação nós temos um propósito. E aí esse propósito vai permitir com que eu alcance galardão, o prêmio da vocação que Deus nos colocou nas nossas mãos. Então, amados, a vocação, ela, né, que é esse chamado, que está relacionado com o chamado, é uma vocação no sentido daquilo que Deus nos incumbiu. Então, junto com o chamado vem a vocação, para cumprir um determinado propósito. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso. Segundo Tessalonicenses 1, também fala, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. E aí, amados, observem que a vocação está vinculado com o propósito e o propósito está vinculado à obra de fé. E aí a gente vai lá para o texto de Tiago, que fala que a fé sem obras é morta. Assim como aquele que foi chamado, mas não está com as vestes adequadas, ele é expulso das bodas, porque ele não está vivendo de forma adequada, ele não está produzindo obras de fé. E aí, essas obras e esse propósito, eu só posso cumprir mediante a dons que Deus me dá. Dons e talentos, que é o texto de Romanos. Então, observe, amados, que nós temos tudo interligado. Então, Romanos 11, 28 a 29 fala, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, ele te vocaciona e te capacita, te dá dons. E isso ele não retira de você, ele te dá. É irrevogável. E 1 Coríntios 7, 17 a 20 fala, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E aí, amados, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Desse significado de permanência na vocação, porque a gente precisa entender o que o texto de 1 Coríntios quer dizer para nós. E 2 Pedro, né, para a gente encerrar, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, amados, se a gente pegar agora, entender tudo isso que a gente está falando, a gente entende o processo do chamado de Deus para as nossas vidas. Então, o que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é para nós sermos filhos. Ele nos chama com a voz de autoridade, ele nos convoca para sairmos do império das trevas e virmos para o reino de luz, para o reino dele. Quando você é chamado para isso, convocado, você aceita, você é nomeado como filho e passa a ser convidado a ser participante do reino. E aí o homem ele responde a Deus para ser um filho de Deus. Isso significa o quê? Andar como Cristo, ter o mesmo caráter de Cristo. Quando você tem o mesmo caráter de Cristo, você passa a entender a sua vocação. Você passa a viver o chamado e dessa vocação você recebe uma missão. Essa missão, para ser cumprida, eu preciso ser capacitado. Ou seja, eu recebo dons e talentos específicos para cumprir a missão que está dentro da vocação. Mas, amados, a missão não é a vocação. Assim como a missão não é chamado. O chamado é maior do que a missão, que é maior do que o dom e talento. E aí, com os dons e talentos, eu consigo cumprir o meu propósito, que é cumprir a vontade de Deus para a minha vida nessa missão. E o que é esse propósito? Dentro desse propósito, eu tenho vários propósitos na minha vida. E dentro desse propósito, eu recebo um ministério, um ou mais, né? Ministério ou serviço. Algo para fazer para o reino de Deus, algo específico. Mas observem, isso é a última linha no processo. Então, amados,
o serviço, o ministério, ele vem posterior depois disso tudo. É a última coisa, no sentido de progressão espiritual. Então, a gente está falando aqui de uma vivência com Deus, um relacionamento com Deus. Então, o chamado, amados, o chamado de Deus para as nossas vidas é caráter, sermos filhos de Deus. E dentro desse chamado, há um propósito. E parte desse propósito é o seu ministério e o seu serviço para a Igreja de Deus. Então a gente não pode confundir as coisas. O chamado está vinculado com o propósito, mas o propósito não é o chamado. Então quando eu falo que eu não sou chamado para algo, essa frase ela está um pouco incompleta. Como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, esse detalhamento em relação a isso. Então, a gente agora precisa diferenciar o que é chamado do que é propósito. Então, amados, chamado é ser filho de Deus e viver o reino de Deus. Ou seja, é manifestar os frutos do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É o Espírito Santo moldando o caráter de Cristo em nós. Sermos pequenos cristos. Esse é o seu chamado. O chamado de todo cristão é ser Cristo aqui na Terra. Sermos semelhantes a Ele. É aquilo que o Espírito faz em nós. Então, o chamado está relacionado à santificação e relacionamento. E o chamado inclui o propósito. E aí, quando eu entro especificamente em propósito, a gente está falando agora em manifestar o poder de Deus e proclamar o reino de Deus. Então, o chamado, eu vivo o reino. Mas agora eu preciso expandir, eu preciso externar isso. Isso é o propósito. É manifestar o reino de Deus. Através do quê? Dos dons e talentos que o Senhor me dá. E o que é isso? É o poder do Espírito Santo. É Deus movendo através de mim pelo Espírito que habita, o Espírito dele que habita dentro de mim. Ou seja, é aquilo que o Espírito Santo faz através de nós. E dentro desse propósito, nós temos ministério e serviço. Então, amados, para fazer um paralelo ou uma comparação, o que a gente pode entender? Vamos pegar o exemplo lá do exército, né? Então, há uma convocação. Quando você é convocado, você se torna um soldado. Ponto. Esse é o seu chamado. Você é soldado. O que o soldado faz? Faz o que mandarem ele fazer. Só que um soldado, ele vai ser designado por um batalhão, por um setor específico. Certo? Isso é vocação. Você sendo direcionado para algo um pouco mais específico. Só que dentro dessa vocação, ou seja, dentro lá do exemplo que a gente está falando, dentro lá do setor, né, vamos dizer assim, dentro lá fugiu o nome, acabei de falar o nome. Dentro do... Ajuda aí, Dira. Dentro da vocação? Dentro da vocação, o paralelo que eu tô fazendo com... Batalhão. Do batalhão, obrigado. Isso. Dentro do batalhão, você continua soldado. Então, ó, você é soldado ainda, ou seja, um chamado, ponto. Dentro do batalhão, você continua sendo um soldado, que é a sua vocação, mas dentro de algo um pouco mais específico. E dentro do batalhão, você vai ser designado por uma função específica, que é só você que vai fazer, porque só você tem um talento e a capacidade para isso. O que é isso? Propósito. Mas o propósito te impede de fazer outras coisas? Não. Você ainda é soldado. Então, se o seu general mandar você lá limpar a privada, você vai lá limpar a privada, mesmo que você seja um sniper. Porque o sniper, ele tem uma habilidade específica. Mas enquanto ele não está sendo sniper, ele é soldado. Então, ele tem que fazer outras coisas. Então, o chamado é global. E aí, se você for designado para sair daquele batalhão para ir para outro, você vai ser designado. Então, ó, chamado, vocação, propósito. Chamado, soldado. Vocação, designado para um setor, para algo um pouco mais específico. Dentro daquele setor, você recebe dons, talentos,
ferramentas específicas para cumprir algo específico que só você, né, e alguns outros soldados vão ter aquela missão, que tem o mesmo propósito e talento que você possui. Mas você é único. Então, o seu general vai te mandar para um lugar ainda mais específico, mesmo que tenha outros que também têm as mesmas habilidades que você recebeu, mas você é único. Ou seja, é o ministério específico que você recebeu. Então, amados, a gente entende agora essa sequência aí, ó, chamado ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Então, tudo aquilo que o Pai colocar na sua mão, você tem que fazer. Porque você é um participante do reino. Esse é seu chamado. Só que, dentro do chamado, eu vou ter uma vocação. Ou seja, Deus vai te direcionar para algo. Mas isso te impede de fazer outras coisas? Não, porque você foi chamado para ser filho. E a vocação é Deus te capacitando para algo um pouco mais específico. E aí, dentro dessa vocação, dessa capacitação que Deus dá, ele te designa por um propósito. Para esse propósito, ele vai te dar dons, talentos e ferramentas específicas para você cumprir um serviço. Mas o serviço específico é o seu único propósito? Não. Então, amados, quando a gente fala assim, o que isso significa? Vamos dar um exemplo agora para dentro da igreja, né? Então, por exemplo, eu sou professor da LBD aqui, né? Então, eu creio que o Senhor me deu, né, um ministério aí de mestre, né? O pessoal brinca e amém. Eu aceito e sei que o Senhor tem isso para mim mesmo. Então, esse é o meu ministério. Isso está dentro do meu propósito, mas esse é meu único propósito? Não. Um outro propósito que eu tenho é ser pai, é ser marido, é ser um bom profissional, né? Enfim, é um propósito. Então, observa, o serviço está dentro de um propósito maior, que está relacionado com a minha vida. Nesse propósito está a minha vocação. A minha vocação está relacionada a onde eu nasci, período que eu nasci, a família onde que eu me encontro. Ou seja, foi a vocação. Deus me vocacionou, está me direcionando para o meu propósito, mas para isso ele me vocaciona desde quando eu sou criança, desde quando eu sou pequeno. Né? Então está relacionado com toda a minha vida, de forma geral. Né? E isso está dentro do meu chamado de ser filho de Deus, ser salvo por Cristo. Então, por ser cristão, eu vou ter uma vocação, depois eu vou ter um propósito, e depois eu vou ter um ministério, um serviço específico. Então, a gente não pode confundir essas coisas para que a gente não caia no erro de, não vou fazer algo porque aquilo não é meu chamado. Não, meu irmão, é seu chamado sim, porque você foi chamado para ser filho. E o chamado final de qualquer filho é servir sempre. Então, isso significa o quê? Que eu não tenho o dom e o talento específico, vamos dizer assim, por exemplo, para ser profeta. Mas se não tiver profeta e eu tiver que profetizar, eu tenho que profetizar, porque eu sou filho. Da mesma forma que um irmão que ele não tem um chamado do ensino, se alguma pessoa precisa ser ensinada, ele não pode deixar de ensinar. Ele tem que ensinar, porque ele é filho de Deus. Então é responsabilidade dele ensinar. Então eu não sou um evangelista, mas eu tenho a obrigação de evangelizar. Isso está relacionado com o chamado. Mas, se tiver um irmão que ele tem o dom específico, a especialização de ser evangelista, ele vai cumprir esse serviço muito melhor do que eu. Mas eu não posso deixar de fazer caso o irmão não esteja fazendo, não tenha alguém disponível. Então, nós somos a boca e o representante de Deus onde nós estamos. Então, lá na nossa escola, na família, não vai ter o pastor para pastorear um familiar. Você vai ter que ser o pastor daquela pessoa. Vai ter que cuidar dela. Então, isso, amados, é o chamado de Deus. É o ID que o Senhor nos designou. Amém? Então, a gente não pode... nós não podemos nos fechar e nos limitar
porque eu tenho um entendimento que eu tenho um propósito e um serviço específico, mas o meu chamado é muito maior do que isso. E aí, amados, eu estou chamando a atenção disso porque, infelizmente, eu já ouvi de irmãos, e nem é lá da igreja, tá? E não é para puxar a sardinha, não, é de fora, mas é fora da igreja, que tem esse entendimento errado. Ah, não vou fazer isso porque isso não é meu chamado. E aí a pessoa deixa de ser participante e deixa de receber galardão porque ele deixou de fazer algo para Deus. Tudo que nós fizermos para o Pai, como filhos, nós vamos receber galardão, mesmo que esteja fora do ministério ou do serviço específico que Deus nos designou. Amém, amados? Amém. Eu acho. Amém. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Então, para concluir, e aí para a gente passar as perguntas, comentários, acrescentar. Então, qual conclusão que a gente chega? Que o chamado, amados, quando nós somos chamados para sermos filhos de Deus e fazer tudo o que posso para manifestar o seu reino, independente de onde eu estiver. E isso inclui a vocação e o propósito que ele me designou, através dos dons e talentos que ele me deu. Então, isso é um pedaço do meu chamado. O meu chamado é muito maior. E a frase, esse não é meu chamado, ela é um pouco complicada, porque eu não posso deixar de fazer por não ter um dom específico. Porque Deus conta comigo como sendo filho e representante do reino onde que eu estiver. Então, Deus capacita e usa os disponíveis, aqueles que possuem o caráter. E aí lembra do chamado que a gente está falando inicialmente. O chamado é caráter, é manifestar o fruto do Espírito. E qual que é o caráter do filho? O caráter principal do filho de Cristo é o servo sofredor. Cristo veio para a terra para servir. Em todo o momento, o tempo todo. E esse é o nosso chamado, servir. Servir aos irmãos, servir as pessoas, servir aos ímpios, porque nós precisamos amar os nossos inimigos. Então, é manifestar o caráter de Cristo, servindo a todos, nos colocando na posição de servos menores do que todos, como o apóstolo Paulo nos ensina. Porque aquele que é menor será o maior no reino. Aquele que servir mais vai receber mais galardão. Tem uma recompensa que Deus separou para cada um daqueles que vivem realmente o chamado de Deus e que cumprem de forma natural o propósito que Deus nos designou. Né? E aí, amados, eu queria voltar só em um versículo para deixar claro, para não trazer confusão, que é o seguinte, aquele texto que eu comentei, de 1 Coríntios 7, 17 e 20, que fala bem assim, ó, que pode ser uma pergunta que os irmãos vão fazer, e eu já vou me adiantar. Ó. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aí vocês vão falar para mim, aí, ó, você falou para eu fazer o que tiver na minha mão, mas o apóstolo Paulo está falando para eu permanecer na vocação específica. E aí, por isso que a gente precisa ler o contexto. Aqui, amados, o apóstolo Paulo está falando de vocação, e eu queria até ler o texto todo, que eu separei aqui, 1 Coríntios 7. Para a gente encerrar nossa aula. Só um minutinho. Vou achar aqui. Coríntios. Eu perdi o texto. Ai, meu Deus, sumiu o texto. Enfim, amados, depois vocês abram aí, mas o texto de 1 Coríntios 7 está falando sobre a circuncisão e incircuncisão. Ele estava comparando os gentios com os judeus. E aí o apóstolo Paulo ele está falando, cada um permaneça na vocação em que foi chamado, ou seja, na condição, lembra que eu falei que a vocação está relacionada com a nossa vida como completo, como que Deus nos norteou, né, na vida, como nós a recebemos. Então, quando Deus fala, cada um ficar na sua vocação, não é no sentido de serviço, mas no sentido de quem nós somos.
cada um permaneça com caráter e com a essência que Deus colocou em cada um de nós. Aquele que era da circuncisão, sirva a Cristo na circuncisão. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E para o gentil, a mesma coisa. Você que foi chamado na condição de incircunciso, você sirva a Deus nessa condição, nessa vocação que ele te deu, como gentil. Então aqui, permaneça na vocação não é no sentido de serviço, mas no sentido de ser quem nós somos, quem o Senhor nos chamou para ser, com as características, atributos, qualidades que ele colocou dentro de nós, né? Ou seja, quem somos como essência. Amém, amado? Só para trazer clareza para esse texto um pouco mais específico. Amém. Amém. Amados, dúvidas, perguntas, comentários, qualquer coisa, estamos aqui à disposição, nós temos um bom tempo. Não sei O Igor levantou a mão aí, pode falar, Igor. Sem querer, foi sem querer. Oxi. Amém? Nenhuma dúvida? Nem no chat? É que você explica muito bem, Renato. Amém. Você vai deixar a descrição aí pra gente? A Que estava no descrição. slide? Sim, vou disponibilizar lá no grupo. Por isso, amados, aí é uma informação importante. Eu vou disponibilizar até aqui no chat já o link para quem quiser entrar lá no grupo, tá? Lá no grupo, amados, vocês podem perguntar, né, falar, né, tirar dúvidas, mas nós lá vamos mandar o material, nós vamos mandar os links, avisos, então por isso que é importante que todos que quiserem, puderem, né, participarem lá do grupo, para a gente disponibilizar as coisas. Aí, ó, o Diran já enviou, quem clicar já vai jogar lá, e aí a gente vai disponibilizando material, tudo, link, enfim. Pastor Carlos levantou a mão agora aí também, agora vai. Posso falar, pastor? Ai, queridos, excelente aula, de fato. Renato, hoje nós percebemos muitas pessoas com uma certa angústia nessa questão de entender o propósito, né, o seu serviço, enfim, e ficam até estagnados por isso, né? A gente já entendeu muito bem a questão do chamado, mas a pessoa fica assim, eu não sei, e a pessoa fica, parece que sem saber o que fazer, de forma prática, né? Só para a gente estimular um pouquinho aí. O que você aconselharia? Essa pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que orar, ela tem que buscar aconselhamento pastoral para entender o que seria de forma prática, assim. O que ela deveria fazer? Perfeito. Então, pastor, a gente vai, né, continuar falando sobre esse tema e a gente vai aprofundar um pouco mais em cima disso aí mesmo, né, que eu trouxe a ideia do chamado, mas que dentro do chamado tem um propósito e a gente precisa, sim, entender qual que é esse propósito, né? Sim. E, assim, eu vou até falar uma experiência minha, por exemplo. Não quero antecipar nada, não. Se for para a próxima aula, fica, então. Não, mas aí a gente já aguça, porque a gente aprofunda posteriormente, né? Mas, por exemplo, um testemunho meu com o próprio pastor Fernando, né, que, assim, primeiro de tudo, como a gente viu, o chamado, ele está relacionado com caráter, ou seja, com relacionamento com Deus. Perfeito. Então, é impossível uma pessoa entender o chamado dela e o propósito dela se ela não tem tempo de qualidade com o Pai. Ou seja, Perfeito. ela tem que orar, ela tem que buscar o Senhor, porque é o Espírito Santo que vai ministrar o coração da pessoa, né? Mediante a esse relacionamento, esse caráter. Por isso que o chamado é o primeiro. Porque com o chamado, eu tendo relacionamento com o Pai, o Espírito Santo vai comunicar ao meu coração e ao meu espírito qual que é o meu propósito. Aí outros fatores, né? Então, oração, palavra, outros fatores que a gente entende, e aí a gente, no aprofundamento, a gente vai tentar trazer exemplos, né, e outros textos, principalmente com o apóstolo Paulo, os dons e talentos que nós temos, as facilidades que nós temos, né? Porque se a gente entende que para cumprir o propósito,
eu preciso ter dons e talentos específicos, ou seja, ferramentas para isso. Uma boa forma de entender o chamado e o propósito é ver quais são minhas qualidades, como que eu desenvolvo bem certas áreas da minha vida. Então, o meu exemplo, né? Assim, eu acho que ficou um exemplo mais simples. Eu tenho a facilidade de transmitir algo, de ensinar algo. Então, isso, querendo ou não, aponta para algo relacionado ao ensino, né? A fala. Que foi o que eu conversei com o pastor Fernando, que seria a outra dica. Você conversa com Deus, né? Você tem intimidade com o Senhor, você se conheça, né? Conheça suas características e chega perto de quem tem mais experiência que você e sabe das coisas. Amém. E aí é uma pessoa de fora que vai corroborar com aquilo, com a sua visão daquilo que você está começando a entender. Porque a pessoa de fora, ela enxerga também certas características que te direcionam para esse propósito. Que foi, por exemplo, o pastor Fernando, foi lá, eu falei, pastor, eu gosto de ensinar e tal. Aí, por que você não dá aula na NBD? Isso aí tem, sei lá, 6, 7 anos. E aí, estamos aí, né? Amém. Muito bom. Amém. Glória a Deus. E alguma opinião sua, pastor, mais específica? O Fernando falou, no Ministério de Crianças tem muitas áreas para descobrir. Olha lá, já aproveita, deixando. Glória a Deus. Perfeito, Renato, perfeito. É um ótimo lugar para desenvolver no Ministério de Criança, né? Ali tem várias oportunidades, né? Até de descobrir a habilidade que tem e que não sabe que tem, né? Ou dom, ou talento, enfim, né? Tem muitas oportunidades. Eu acho importante que a pessoa ela tem que ter um compromisso com o corpo de Cristo, que se expressa através da igreja local. Então, se eu faço parte da igreja Y, Z, X, enfim, a partir do momento que ela faz parte daquilo ali, ela tem que ter um compromisso com aquela casa, né? E esse compromisso vai fazê-la fazer o que precisa ser feito, ainda que com dificuldade e esforço, né? E aí ela vai descobrir que ela pode fazer muito mais do que ela pensa e imagina. A gente tem um testemunho também muito bom, né? Não está aqui na sala, mas é do Arley. Um dia eu conversei com ele, muito tempo atrás, e falei assim, qual o teu chamado, cara? Qual o teu propósito? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu não sei, falei assim, né? Mas daqui a um tempo e tal. Para onde você vai? O que você vai fazer? Aí ele falou, meu chamado é tocar baixo. É ficar ali no baixo, né? Servindo ao Senhor. Eu me sinto bem, eu gosto, eu acho que meu chamado é esse. Aí, na hora, né, enfim, eu falei com ele, você está muito enganado, tocar baixo é diversão para você, não tem a ver com o que você tem que desenvolver e fazer. E logo em seguida eu dei um PG para ele liderar. Ele nunca tinha liderado PG. E aí eu dei um PG para ele liderar. E acompanhei, né? Na época era mais fácil. Desenvolveu maravilhosamente bem, se tornou um líder fora da curva, e ali eu comecei a colocar ele para falar, né? E daqui a pouco a gente descobre que ali tem um líder, que ali tem um pregador, que ali tem um mestre, tem um professor, né? Aí a gente vai descobrindo quanta coisa, quantos tesouros tinha ali dentro dele, e ele pensando em tocar baixo, né? Enfim, então eu acho que esse é um bom exemplo, né? Que precisamos estar atentos às oportunidades que a igreja dá, a igreja funcionando, né, como organismo. Atenção às oportunidades que a igreja dá de descobrir dentro de nós o que nós nem sabemos que temos. Porque eu creio também, e é progressivo isso. Então, o Senhor ele vai acrescentando coisas num caminho que vai
que você está para chegar no lugar que o Senhor tem preparado para você. Então, isso, como brincou aqui com o Ministério de Criança, mas é muito importante. Por quê? Porque ali vai se descobrindo, vai se desenvolvendo. Não que você vá fazer aquilo com maestria, com excelência, né, sobrenaturalmente. Não, mas é importante os dois lados da moeda, né? O de estar participante do corpo, servindo ao corpo, servindo aos irmãos, né? E isso é uma expressão de amor a Cristo, né? Servir aos irmãos, fazendo o que tem que ser feito, e ali se descobrindo que você pode fazer, mas ali dentro descobrindo algo sobrenatural que você faz com muita facilidade, com muita maestria, com excelência, e que aí você entende que não é você que está fazendo, mas que o Senhor está fazendo através de você. E isso é maravilhoso, ver isso, né? É maravilhoso descobrir o que foi que o Senhor me chamou para fazer, e que não sou eu fazendo, mas é Ele fazendo através, né? E eu acho que isso é para todos, né? Todos têm algo poderoso de Deus dentro, né? É como eu falo há anos, né? Tá tudo dentro de você, tem que botar para fora, tem que aprender a colocar para fora isso. E o Renato falou bem, como colocar isso para fora? Cara, é através de relacionamento. Relacionamento com o pai, lógico, e relacionamento com os irmãos. Então, tem que se relacionar, tem que ter. Cristianismo, já falou isso há muito tempo, né? Cristianismo não é religião, é relacionamento. E nesses relacionamentos a gente vai descobrindo maravilhas, né? Não só dos irmãos, mas nosso também, o que está dentro de nós. É lindo, né? O Senhor é perfeito, maravilhoso. É isso, amados. Amém. Amém. Glória a Deus, você. Nas próximas aulas a gente vai falar de talentos, né? E aí a parábola do talento, ele tem muito a ver com isso, né? Porque o que esconde, né, ele vai perder. Mas o que tem talento, ele vai receber mais talento. Vai sendo multiplicado. Vai sendo multiplicado, né? Porque o Senhor, ele vai desenvolvendo. E é servir os irmãos, e o Senhor que capacita, né? Porque, como o Senhor observou, né, que a gente comentou também, é o Espírito Santo através de você. Então, aquilo que ele quiser fazer através de você, ele vai fazer, né? Então, é aquela passagem, né? Seja fiel no pouco, ele te estabelece sobre o muito. Quer dizer, então, é a história do talento, né? Se você foi fiel no pouco talento, ele entende, eu posso acrescentar talento a ele, né? Ele vai produzir, ele vai fazer o que tem que ser feito, né? Ele vai fazer multiplicar. E o Senhor vai fazendo, né? Ele vai fazendo através de pessoas. Então, é impressionante a gente ver dentro da igreja o quanto as pessoas crescem. Como pastor e com pessoas que caminham há tantos anos comigo, né? Algumas pessoas caminham há muito tempo, é bom de vez em quando lembrar a elas, né, da onde elas saíram. No caso, aonde elas estavam quando começaram, né? Porque esse tipo de modelo de igreja que dá a oportunidade, né? Que dá a oportunidade não é o microfone no domingo, que é o que muita gente fica atrás, né? E que poucos foram chamados para isso. Não é o microfone no domingo, mas é a oportunidade de servir, de fazer o que precisa ser feito. Vai se descobrindo dentro maravilhas, tesouros que estão dentro de nós. E é maravilhoso ver a igreja crescendo, assim, vendo os irmãos crescendo e desenvolvendo, né? Glória a Deus por isso. Amém. Renato, tem uma questão no chat ali, ó. Eu tô vendo aqui, ó, o Alisson, vou ler para todo mundo. Uma dúvida: quando Deus nos chama e nós reconhecemos Ele, Deus, como nosso Pai, e nos tornamos filhos, nesse momento começa a busca do meu propósito, no que fazer, onde servir, ou a nossa vocação, chamado se torna primeiro, e como podemos alinhar as duas situações, vocação e propósito, para fluir naquilo que realmente fomos chamados. Então, Alisson, perfeita pergunta. Converteu já começa, né? Mas, como o pastor falou, isso não às vezes não é tão óbvio, aliás, normalmente não é tão óbvio, porque você está se conhecendo como filho de Deus, né?
Então, isso é progressivo. Então, o que o pastor acabou de falar e a ideia que nós quisemos trouxemos hoje é que você vá servindo os irmãos, o que você puder para abençoar o irmão, servir na igreja local, que é a ideia, né? A igreja local é o local para desenvolver isso. Você, com o passar do tempo, você vai se reconhecendo, né? E vai entendendo qual é o seu propósito mais específico, mas sempre lembrando que o chamado é muito maior, né? Que eu posso sempre servir. Depois que eu descobri meu chamado, eu vou deixar de fazer as outras coisas? Não, porque eu continuo no meu chamado inicial. Então, o chamado é único, ser filho de Deus, servir a todos. Aí eu posso ter vários propósitos, que são os talentos que eu vou recebendo ao longo do tempo, que eu vou, de forma progressiva, conhecendo e o Senhor vai acrescentando, né? Então, eu vou servir ao Senhor para encontrar o meu chamado e os propósitos específicos com os talentos que o Senhor me deu, mas eu nunca vou deixar de servir aos irmãos de forma global, né? Fazer as outras coisas, né? Então, é nesse momento, você converteu, aceitou o Senhor, já vai começar o processo, mas esse processo você vai, como se você estivesse entrando numa mata fechada, né? Você vai desbravando e vai conhecendo, né? Vai fazendo, e o Senhor vai te mostrando, e servindo os irmãos, você vai descobrindo dons e talentos que o Senhor já te deu, já colocou, e que você vai desenvolver. Às vezes tem um talento lá que está pequenininho, mas que ele vai, conforme você, na prática, vai desenvolvendo aquilo, aquele talento, ele vai se multiplicar, né? Vai crescer. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer. Aí você alinha as duas situações mesmo. É que nem, né, a gente tem um exemplo, pastor, vou pegar o exemplo do pastor, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo. É pastor, mas às vezes está lá jogando lixo lá para fora. Ele está servindo a igreja, né? Ou vai fazer outra coisa lá. Enfim, né? Ele descobriu o chamado e a vocação, mas ele não está deixando de servir e está conciliando as duas coisas. Obviamente que quando a responsabilidade aí precisa de um foco um pouco maior naquela coisa específica que o Senhor chamou, que só você vai ter. Mas você não vai deixar de conciliar com outras coisas. Porque o Senhor te chamou para ser filho, e ser filho é servir. Sempre. Eu acho, para contribuir, eu acho que essa história, por exemplo, do lixo para fora, né? Eu coloquei na quinta-feira passada, eu e o Arley, acho que foi quinta, não, terça-feira. Eu tinha bastante lixo lá, e na hora que a gente desceu para sair e viu o que tinha bastante lixo, a gente não pensou duas vezes, eu e ele, vamos botar para fora. O que quer dizer isso? Um senso de responsabilidade com o corpo. Não é com a igreja fornalha, né? É com aquele povo que se reúne ali, entendeu? E se todos têm esse senso de compromisso com a igreja, né? Vai ficar muito fácil de fazer as coisas e nós vamos crescer muito rápido. Por quê? Porque fica fácil quando todo mundo faz, quando todo mundo tem esse senso de responsabilidade. E aí, juntando isso com a pergunta do Alisson, é importante entender que o que o Renato ensinou, né? Chamado é ser filho, né? O teu chamado é esse, ser filho de Deus. Glória a Deus, está muito bem definido, né? Chamado é isso aí, você ser filho. Então, a gente precisa entender que, não é ser chamado para pastor, ser chamado para missionário, ser chamado para profeta, o que a cultura igrejeira incutiu, entendeu? Incutiu, e pior, não só incutiu, não. A cultura igrejeira, ela coloca como se tivesse algo errado com você, porque não alcançou esse lugar ainda, né? É mais ou menos assim, como você é crente há 10 anos e não é presbítero, né? E não é diácono, ou não é pastor ainda, né? Tem uns que chegam e falam assim, tem uns que se apresentam e falam assim, eu sou dirigente de culto
fulano de tal. Quer dizer, o cara tem que botar um cargo na frente, entendeu? Ele tem que se... E essa cultura igrejeira, ela fez muito mal para as pessoas. Por quê? Porque esses que terão esses títulos, né, vamos colocar assim, esses cargos, são a minoria dentro da igreja. Né? Eu estou falando no chamado para isso, não são para isso. Serão a minoria dentro da igreja. Em contrapartida, os 5 ministérios, todos nós temos um pouco de cada dentro de nós também. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai fluir através de nós conforme a necessidade daquele momento, em qualquer lugar que possamos estar. Você está lá no seu trabalho e, de repente, para alguém você flui como evangelista. De repente, para outro, vai fluir como mestre. De repente, para outro, vai ser como pastor. Enfim, então, é o Senhor te usando, né, na unção para, de alguma forma, abençoar. Entendeu? Então, existe aqui uma linha paralela, né? Nem todo mundo vai ter um desses 5 cargos, mas todo mundo tem eles. Então precisa desmistificar isso, e todos entenderem que o que eu preguei, o que eu falei no domingo, né? Nem todos terão cargo, mas todos têm um encargo, né? O encargo de ser filho e de reproduzir como filho, como quem tem compromisso com o corpo de Cristo. Infelizmente, essa luta para alcançar um título, entendendo que esse seria o chamado de alguém, é muito danoso dentro do corpo de Cristo. E o pior, pessoas caminham frustradas consigo mesmo e até com Deus, porque não alcançaram esses ditos, né, títulos. Isso é um problema sério que precisa ser conversado. É isso, o Carlos levantou a mão aí. Bem, eu não peguei o inicinho, não sei se tem tempo ainda de falar bem rápido. Dá para falar? Eu não sei até que horas. Não, tem tempo. Tem. Tá. Só colaborando com o que o pastor falou, né, e que você colocou muito bem, que o chamado ele é maior que o propósito, e aí está a grande confusão, né, dessa dor de muitos de não alcançar uma posição ou de desejar uma posição, se frustrar e perder o propósito por isso. Interessante é isso. Que perde-se, que não entende quem é e perde o propósito. Está buscando algo, está buscando uma posição, um cargo que não é o que deveríamos fazer. Mas é interessante pensar nisso que você falou, que o chamado ele é maior que o propósito e a função que eu posso exercer dentro do corpo. 1 Coríntios capítulo 13, né, Paulo vai falar sobre essa questão. O que vai permanecer depois de tudo, ou na eternidade? O chamado. Nós vamos continuar filhos, mas não vai mais haver necessidade de profetas, não vai haver mais necessidade de pastores, porque a gente vai estar com um bom pastor, ele que vai pastorear todos. Então, assim, fica muito claro que se a gente se concentrar em entender que o chamado é muito, mas muito maior, a gente vai fazer tudo isso que o pastor falou, a gente vai se relacionar com o irmão não para fazer por irmão, como muitas vezes a gente fala, estou fazendo por irmão isso aqui. Você está fazendo por ele. Né? Quando ele colocou o lixo para fora, não é fazendo para instituição, está fazendo pelos irmãos ali, para ao chegarem o ambiente está agradável e tudo. Então a gente faz por isso, né? Não é para, é pelos irmãos. Né? Então quando a gente consegue, não tem essa frustração, porque às vezes você pega pessoas que nem têm habilidade para tal coisa, mas eles querem, por exemplo, uma posição de pastor, é necessário que né, não totalmente, mas que ele pregue, que ele ministre. Então ele tem que ter uma capacidade de verbalizar, de falar bem e tal. E a pessoa está almejando isso e às vezes ela não tem essa capacidade e se frustra. Ela não vai chegar lá e não vive esse chamado de filha, onde ela pode ali conversando, se relacionando, servindo, usando seus dons, está totalmente satisfeita. Então, como o pastor falou, acredito que a gente falar sobre isso e tratar essa questão de forma séria, como a gente trata na igreja, e continuar a tratar isso, e as pessoas abrirem o coração para isso, acaba muito desse problema de frustração, né, que essa cultura igrejeira realmente colocou, que é necessário um cargo, é como se fosse uma escalada, né? Como se fosse numa empresa onde você está buscando o topo, e o topo é aquele lá.
né, chegar naquela posição. Isso não existe no reino. Pelo contrário, né, o reino é de cabeça para baixo, né? O maior sempre é aquele que serve mais, não é aquele que tem determinada função. É isso, Pastor Carlos. Então, e uma coisa interessante aí, né, o que você falou, é que tem gente que não tem essas habilidades, vamos chamar assim, né, ainda que venham as outras aulas, que não tem habilidades para tal cargo, mas às vezes pode ser que tenha, só não descobriu ainda, só não desenvolveu ainda. Por isso também é interessante não trabalhar pelo cargo, né, para alcançar o cargo, mas trabalhar para se desenvolver, entendeu? Para se desenvolver como pessoa, porque vai ajudá-la na vida. Todo o potencial que for desenvolvido nela vai ajudá-la como pessoa. A gente tem hoje na igreja pessoas que trabalham secularmente, né? Enfim, ganham suas vidas, né? Seu ganha-pão, com coisas que aprenderam dentro da igreja. Aprenderam dentro da igreja. Olha só que maravilha. Então, então a gente tem que estar atento a isso. Eu no início da minha caminhada com Cristo, eu sei que não parece, né? Mas eu sou muito tímido, enfim. Então, eu sabia, eu tinha consciência, né, que eu precisava melhorar, que aquela timidez, ela excessiva, ela me atrapalhava em alguns momentos, entendeu? Na vida. Não tinha questão de pastoreio, não era isso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar, eu comecei a liderar um PG, eu comecei a compartilhar a palavra. Aí, daqui a pouco, eu estava dando aula na escola bíblica, enfim. Aí, daqui a pouco, estava pregando na rua. Enfim, está entendendo? Progressivo, mas estava tudo dentro já. Só precisava descobrir. Então, eu acredito também, né, que todos, né, como eu já falei, estou sendo repetitivo, todos têm tesouros dentro que precisam ser desenvolvidos. Agora, não insista em querer ser quem o Senhor não te chamou para ser. Não se frustre com isso, não desanimem em ser quem o Senhor não te chamou para ser. A pastora Angélica pregando, acho que foi 2 quartas atrás, acho que, não lembro agora qual foi a mensagem. Ela contou lá a a história lá do olho querendo usar o anel. Depois ela conta de novo em outra pregação. Do olho querendo usar o anel. Cara, o anel foi feito para usar no dedo, entendeu? Então, por que o olho quer ser dedo? Entendeu? Só traz problema para o olho. E, na verdade, todo o corpo sofre com aquilo, né? Enfim, então eu acho que precisamos estar convictos que somos filhos e, a partir disso, encontrar e botar para fora todo o potencial que o Senhor colocou dentro de nós. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu acho que as próximas aulas têm que ser de 2 horas, porque queremos falar. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E um monte de testemunho aqui do lado, pastor. Todo mundo Eu não consigo aí. ler também, não, cara. Eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, não. Oh. Eu só vi que a Cris, né, ela falou, o PG é um excelente lugar para se desenvolver. É verdade. É um excelente lugar para desenvolver. Tanto pro músico, né, para quem quer ir para o altar, quer ser do Ministério de Louvor, é um ótimo lugar. Para o que quer falar, para o que quer orar. Cara, é um ótimo lugar o PG para desenvolver. É maravilhoso, realmente, é um celeiro que a gente pode descobrir maravilhas ali dentro. Verdade. O pessoal também no Ministério Infantil, né? E amém, glória a Deus. E é isso, amados, é servir os irmãos. E aí, por isso que no slide eu fiz questão de o chamado, lá naqueles últimos lá, o chamado maior, e lá no finalzinho, tá lá o servir. E eu nem coloquei o ministério justamente por isso, como o pastor falou. Não é todo mundo que vai virar um pastor, mas você tem, por ser filho, o chamado de pastoreio onde você está, né? Então, o chamado final, o chamado não, né? O propósito final, o serviço final, que é uma responsabilidade única, mas a capacidade
o dom, o talento, né? A vocação é de filho, que todos nós temos disponíveis, porque todos nós estamos em Cristo. Então, se eu preciso ser semelhante a Cristo, Cristo, que tem todos esses dons e talentos, compartilhou com o seu corpo, que todos somos todos nós. Mas, cada um com sua responsabilidade. Mas, como posso falar, né? O encargo, todos nós temos a responsabilidade, né? O cargo é o menor, né? Sempre passa a ser até secundário quando você entende que você é filho. E aí, quando você está nesse lugar, você é filho e está exercendo ali o que o Senhor te chamou para fazer. O cargo é só para questão de organização. Organização. É igual as placas. As placas é só para questão de organização. É simples assim. É isso aí, não é uma corrida, né? O título não é uma medalha, né? Você chegando naquele lugar. Interessante também acrescentar que a maioria das pessoas que sofrem porque não alcançam um determinado título não tem noção do que é carregar aquele título, do que o atribui, né? Do que quem tem aquele título tem que fazer, as responsabilidades que ele precisa carregar. A maioria não tem noção do que é isso. Né? E é por isso que lá na revista Comunhão tem lá uma estatística lá de não sei quantos mil pastores desistem do chamado no período de um ano. Cara, a maioria daqueles caras, né, não tinham um chamado pastoral. E aí, meu irmão, carregar um lugar desse na força do braço é impossível. É por graça e misericórdia e na força do Senhor. E ainda tem que ter a graça do Senhor de ter uma igreja como a Fornalha, né, com tantos dons e talentos, né, maravilhosamente abençoada. A gente vai vendo não só a equipe de louvor, mas o Ministério de Ensino, o Ministério de Criança, quanto tesouro o Senhor colocou num lugar só, né? E glória a Deus por isso, e eu oro ao Senhor e agradeço todos os dias por tanta gente maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amados? Mais alguém? O pessoal comentou bastante no chat, né? Glória a Deus. Então, amém, amados. Semana que vem tem mais, hein? Vamos aprofundar esse... Né, o bom que hoje a aula já... Para a gente começar com o pé direito, muitos comentários bons, né? Comentários prime, com os pastores aí, glória a Deus. Né? Mas é isso aí, amados. Estamos só começando, né, nesse novo formato, temos muitas coisas para ver, né, ano que vem a gente já está com vários projetos também, né, para não só aqui, mas a gente expandir, enfim, né, cenas dos próximos capítulos. Pastor? Amém. Qual? A hora? Qual, pastor? Tanto faz, você escolhe isso. Amém. Amém. Vamos orar. Amém, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa grande oportunidade que temos aqui de podermos estar estudando, né? Estudando a tua palavra, a tua igreja, o funcionamento, porque nós queremos, Pai, crescer no conhecimento de Cristo, nós queremos te servir mais e melhor, nós queremos crescer como homens, mulheres de Deus, crescer, nós queremos ter o nosso caráter refinado, nós queremos a cada dia nos parecer com Cristo, Senhor. Queremos, como foi ministrado no domingo, né, sermos a aparência de Cristo, queremos sermos confundidos com Cristo. Por isso, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo maravilhoso aqui. Te agradeço, Pai, por esse ministério, te agradeço pela vida do Renato, do Diran, do Pedro, enfim, de todos os pastores, todos os ministros, né, de todos os professores. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, tomá-los de poder, de unção, que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa a cada dia animá-los, que o Senhor possa, Pai, adestrar as mãos dele para todos os dias
entrarem na batalha e vencerem em teu nome. Em nome de Jesus, Pai, toma a vida de cada um dos meus irmãos aqui, que todos continuem sendo ministrados pelo Senhor durante essa noite. Em nome de Jesus, Pai, dá a cada um clareza de tudo que nós conversamos aqui. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo em tua presença, colocamos tudo aos teus pés, declarando a nossa dependência ao Senhor, declarando o teu senhorio sobre nós, e declaramos que te amamos, Senhor. Amamos servir a tua igreja, amamos fazer parte da tua igreja, e nos usa, Senhor, com intrepidez e ousadia para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai, como servo sacerdote, eu abençoo a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, amado. Bom descanso. Amém. Obrigada. Boa noite. Amém. Boa Glória a noite, Deus. pessoal. Fiquem com Boa Deus. noite, galera. Ali, Boa noite. Deus abençoe. Amém, boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe.